Você vai assistir agora um pequeno corte de um programa nosso, que é o Sextou Tricolor, com oferecimento de Mendorato. Dá uma olhada aí, deixa o seu like e inscreva-se. Mas, olha o que acontece nessa semana. A gente volta do carnaval, volta pra vida pra começar o ano. Aí o São Paulo tem um mata-mata amanhã contra o Bragantino, Campeonato Paulista. Pouco importante, né? Pouco importante, quartas de final, jogo único na casa dos caras. Beleza. Não bastasse essa questão toda, acabou o sol. Não, vou tirar meu óculos que agora o assunto ficou mais sério. Era só pra fazer uma brincadeira Não dá pra fazer um comentário sério de óculos. Não, era só uma brincadeira Tipo no o trailer começo. de Michael Jackson. Não bastasse tudo isso que a gente já tem, a gente começa a ouvir que nos bastidores do São Paulo, o presidente do Conselho Deliberativo, ou tem Aires de Abreu, tá ali sendo influenciado ou seguindo suas próprias convicções para convencer a galera a fazer o impeachment do Harry Macias. Eu vou chamar de Harry Macias, não vou chamar de Harry. Eu chamo de Harry É também. Harry. Pra mim é Harry. É Harry. Tá escrito Harry, é Harry. Não é Harry Potter, né? Não, é Harry É Potter. Harry. Então, assim, Perfeito. o que os caras estão tentando fazer? Impeachment do Macias, porque teriam descoberto ali que a filha dele também comercializava camarote e tal. E aí, mesmo num suposto áudio, num supostos documentos, né, que falaram que eles tinham em mãos, não tinha nenhuma ligação ao presidente do São Paulo. E ele, inclusive, antecipadamente, ele abre uma sindicância interna e pede o desligamento da filha dele, dizendo que meio que assim, ó, não tem essa de nepotismo, se tá sujo na história, vai ter que responder fora do clube. E aí os caras armaram uma reunião de um conselho consultivo, aquele mesmo que recomendou ao Casares a não renunciar, e eles estão agora lá, né? Inclusive o Felipe Oliveira tá mandando vários vídeos aí pra gente nas nossas redes, né? Se reunindo lá com uma galera que tem Carlos Aidar, Carlos Miguel Aidar. Carlos Miguel Aidar, eu ia falar Carlos Augusto. Carlos Augusto Leco, que também tá lá. O Ives Gandra Martins, inclusive no escritório dele. O José Eduardo Mesquita Pimenta. O Outem Aires de Abreu. E o Casares também, supostamente, deveria estar lá, porque ele faz parte desse conselho. Que é inacreditável, né? Inacreditável, mano. O cara sofreu impeachment, Boni. O cara sofreu impeachment, ele tá lá. O Aidar renunciou pra não sofrer impeachment, tá lá. O Leco foi um dos piores presidentes da história do São Paulo. O Pimenta tinha um canto da torcida, que não sou eu que inventei, não. Teve um canto da torcida que gritava Pimenta ladrão, São Paulo campeão. Porque tinha escândalo também na época. E esses caras, mano... Temos a nota, Senna. Temos a nota? Que nota? Temos. Do quê? Eles divulgaram. Então, por favor, leia. A nota assinada pelo José Eduardo Mesquita Pimenta, presidente do Conselho Consultivo do São Paulo. A nota diz o seguinte: o Conselho Consultivo do São Paulo reuniu-se para discutir e deliberar sobre a criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia, com significativa redução, assim como apurar, se tiver havido, eventuais distribuições incorretas que seriam encaminhadas à Comissão de Ética, precedidas por 2 sindicâncias, externa e interna. Fim da nota. Então, não aconteceu nada além de um bate-papo, um café entre senhores, cavalheiros, discutindo assuntos que não são talvez os mais importantes da atualidade. Você tá com uma cara de que, assim, mudaram a história no meio do caminho, hein? Porque, assim, ouvi dizer, né, que a história dessa reunião aí convocada era pra eles tratarem os trâmites de impeachment do Macias por conta dessa suposta ligação dele com a filha, com venda de camarote, que não é comprovada ali na tal gravação, ou documentos que eles tinham, né? E aí, tipo, com a pressão da galera, se o Macias fosse derrubado, quem assume o São Paulo é o Outem Aires de Abreu, presidente do conselho. Então ele seria o presidente do São Paulo. E ele, aliado político de Casares, de Márcio Carlo Magno, Mara Casares, Dedé, Douglas Schwartzman, todos esses caras voltariam porque a comissão de ética ia meio que julgar improcedente a parada toda e os caras voltariam pro clube. Vitor Boni, eu te pergunto, cheiro de pizza no ar, né, mano? São muitos detalhes dessa situação que são muito interessantes, que a gente vai observando e cada um parece mais inacreditável do que o outro. Tô até abrindo a nota aqui que o Rai acabou de ler também. Primeiro deles, criação de um novo regime na distribuição de ingressos de cortesia. Os caras acham que a gente é otário, né? Os caras acham que a gente é burro.
Eles convocam uma reunião de urgência, 3 horas da tarde, de sexta-feira, pós-carnaval, para achar que essa reunião de urgência foi para tratar de uma criação de um novo regime de distribuição de ingressos. Não, é todo mundo burro aqui, é todo mundo idiota. Eu acho que a postura do Maciço foi perfeita. Claro que tudo tem que ser investigado. Se tiver qualquer tipo de irregularidade, seja de 100 mil reais, 300 mil reais ou de 3 mil reais, como é o que se fala com relação a essa possível venda irregular, que até o nosso Gabriel Sá trouxe a informação no Bom Dia Tricolor, falando que pelo menos nesse momento é só a denúncia, né? Não tem nenhum tipo de prova concreta, mas existe a denúncia. Mas é claro que, sendo prejuízo de R$1 para o clube, prejuízo de 500 mil reais, tudo tem que ser investigado e se houver alguma responsabilidade, essa pessoa tem que ser punida. Mas a postura do Maciço é muito boa. Falou, cara, a minha filha, ela é uma outra pessoa. Tem um CNPJ, um CPF diferente, perdão. As decisões que ela toma são todas com relação a ela. Eu não tenho nada a ver com isso. E acho que era isso que se esperava do Casares naquele momento que começam a sair os escândalos. Uma manifestação. Se o cara ele tem certeza que ele não está envolvido, ele tem que falar. E se manifestar, falar, eu não tenho nada a ver com isso, tem que ser investigado. Se tiver alguém para ser punido, que seja punido, mas eu não tenho nada a ver com isso. Então, acho que a postura do Maciço foi boa, isso não o exime de nada. Claro que pode surgir alguma nova informação, quem sabe, em algum momento, que o coloque como... Enfim, é claro que tudo tem que ser investigado. Mas eu acho que a postura dele até aqui foi ótima. Essa reunião emergencial, de repente, cara, que legal, hein? Que bateu a consciência em todos eles do Conselho Consultivo. É o mesmo Conselho Consultivo que não recomendou a renúncia do Júlio Casares. Todos os mesmos nomes. Incluindo agora o próprio Júlio Casares também. Presidente afastado, primeiro afastado e depois renunciado, e que faz parte desse conselho que passa essas ideias, né, para a direção e que tenta trazer um pouco de luz. E agora, depois que tudo isso aconteceu nesse começo de ano, agora é um tema urgente. Agora tudo que acontece no São Paulo tem que ser bem visto, tem que ser checado, tem que tudo passar no pente fino ali. Depois de tudo que aconteceu, a gente esperou reuniões e manifestações e medidas a serem tomadas com relação às notícias que saíram no final do ano passado. A gente esperou semanas para que alguma coisa fosse feita. E agora, na sexta-feira de carnaval, eles marcaram a reunião com urgência. Então, eles acham que a gente é otário. É uma coisa que me choca, não me surpreende, mas sempre me choca quando acontece algo desse tipo. E, de novo, São Paulo, como instituição... Todo o ecossistema do São Paulo Futebol Clube tem que ser passado por um pente fino, porque tem muita coisa errada ainda. Mas esses caras ainda estarem tentando reverter o jogo, eu não tenho nem palavra para falar o que é. E a régua de avaliação da moral ou do que é certo e errado tá na mão de quem tá mais envolvido nas coisas erradas, né? É impressionante um negócio desse. Agora, a mesma energia que o Outen coloca nesse caso, Raí, é a mesma que ele colocou para evitar que essa investigação fosse feita para os aliados políticos dele na última vez, né? Então, o Outen Ares advoga para ele, para os amigos ou para o São Paulo? Para ele e para os amigos. Para o São Paulo, nunca. Nunca, né? Nunca, tá muito claro, né? Ficou já muito claro na questão anterior do Casares e acho que agora nessa de novo. Assim, tá muito claro que o pensamento de todos se alguém fez algo de errado, tem que ser investigado, descoberto e punido. Simples. Se foi a filha dele, se foi ele, se foi com o consentimento dele, que seja investigado da forma que tem que ser, né? Dentro do curso natural. E se ele tiver cometido algo ilícito, que ele seja punido. Se a filha dele tiver cometido algo ilícito, que ela seja punida. Se ela tiver cometido algo ilícito sendo acobertada por ele também tem que ser punido. Acho que é tão simples quanto isso, né? Mas a reunião em si me parece ser inútil. E mais uma demonstração de que esses pares, e principalmente o presidente do conselho, ele tem um trabalho que é dedicado a especificamente uma pessoa, né? A tentar ajudar, auxiliar uma pessoa. Como essa pessoa saiu de cena e me parece ser muito difícil que ela volte num futuro próximo, até o Instagram deletou nessa semana, né? Talvez ele nesse momento esteja advogando por interesses próprios, né? Não só para ajudar os interesses de outras pessoas. Então, assim, é um personagem, como diria um conhecido nosso, nefasto, né, na história do São Paulo, o tal do Outen Aires de Abreu, né? Muito ruim mesmo. Esse é o tipo de pessoa que o São Paulo deveria se livrar e logo. Eu acho que o Maciço conseguiu promover uma boa faxina em alguns departamentos.
A gente até conversava mais cedo, e acho que vai ser um tema mais adiante, né? Sobre a questão da renovação do Luciano. Acho que todo o pacote de mudanças que vem sendo feito na comunicação do clube, muito positivo, né? Encabeçado pelo Felipe. E coisas que não aconteciam na gestão anterior, que estava mais preocupada com outras coisas, né? Então, assim, é de se lamentar de novo às vésperas de um jogo importante, decisivo. Acho que num momento que o clube vive uma estabilidade que poucas vezes aconteceu nos últimos tempos, que a gente tenha que debater, analisar, noticiar, informar esse tipo de assunto, né? Que não é concreto. Vá lá, faça uma investigação, tem as coisas concretas, o que foi feito, o que não foi feito, e a partir disso você toma atitudes. Agora, me parece que nenhuma investigação foi feita, me parece que não há nenhuma prova contra ninguém. Então, nesse momento, acaba sendo uma reunião inútil. Talvez tenha sido um encontro para tomar um uísque hoje à tarde, né? Ok, se for, beleza, tá tudo certo. Uma confraria. Como estamos aqui reunidos conversando, eles poderiam se reunir lá para fumar um charuto, tomar um bom uísque. Beleza, mas não com esse pano de fundo todo, né? Não precisava.